Fala pessoal, tudo bom? Olha, aqui nesse vídeo vou explicar para vocês sobre essa questão de se a fé é contrária à razão. Então já vai dando o seu like aqui embaixo, não deixe de compartilhar esse vídeo e se você não for inscrito ainda no canal aqui, Max Cardoso, não deixe também de fazer a sua inscrição. Bem, o cristianismo ele sempre teve um diálogo, né? Os cristãos sempre tiveram um diálogo muito aberto, muito franco com a filosofia, principalmente a filosofia grega. E isso desde o começo do cristianismo. Se você olhar os primeiros sábios cristãos, estamos falando já dos primeiros séculos. Né? Você tem, por exemplo, Justino, que é do século II, ou seja, 100 anos ali aproximadamente depois da morte de Jesus, já dialogando com filósofos, já dialogando com pessoas que criticavam o cristianismo. O Justino tem um livro que se chama Diálogo com Trífon, onde ele diz, né, que ele passou por todas as filosofias que havia na sua época, mas que o cristianismo foi a filosofia que ele encontrou realmente a verdade, a filosofia que realmente ele encontrou a realização, aquela que você consegue aproveitar melhor, aquela que o ser humano se sente mais realizado, ou seja, a resposta última daquilo que ele buscava. Ele diz no livro dele que ele só encontrou no cristianismo, que ele seria uma filosofia, né, uma busca da sabedoria muito superior a todas as outras que já tinham existido. E é interessante quando a gente vai vendo como que esses diálogos vão se sucedendo, principalmente ali nos primeiros séculos, né? Você tem Tertuliano, você tem Orígenes, num livro dele que se chama Contra Celso. Né? Celso era alguém que estava ali acusando os cristãos, acusando o cristianismo de várias coisas. E é muito interessante que, óbvio, todos eles são homens de fé, só que, ao mesmo tempo, eles mostram as razões para crer. Ou seja, o cristianismo ele nunca caiu em uma posição fideísta, no sentido de acreditar em algo que fosse contrário à razão humana. Muito pelo contrário. É surpreendente como que as verdades de fé elas conseguem se encaixar, elas conseguem se harmonizar com a razão humana, inclusive com as verdades que a razão humana consegue alcançar. E aí, se a gente for passando o tempo, a gente vai percebendo, né, que esses diálogos vão continuando, vão mudando um pouco os interlocutores. Ali no início você tinha muitos romanos, muitos filósofos, né, que estavam criticando o cristianismo, muitos por não entender o que era o cristianismo que ele realmente professava. E depois, com o tempo, então, você tem também o diálogo com os muçulmanos, que é a Suma contra os gentios, de São Tomás de Aquino, né? E aí a gente já está falando da Idade Média, não mais lá da Idade, né, Antiga, da Antiguidade. E a Suma contra os Gentios ela é um grande monumento teológico e filosófico, né, que basicamente mostra essa harmonia entre a razão e a fé. Se você ler a Suma contra os Gentios, você vai ver que existe uma parte nela em que São Tomás fala das verdades que a razão humana é capaz de alcançar por si só. Né? Dentre elas, por exemplo, a existência de Deus ou também a existência de uma alma imortal, ou seja, o fato de que o homem tem uma alma imortal. Para São Tomás de Aquino, e para a tradição filosófica, isso é acessível à razão humana. O homem, com sua razão, seria capaz, né, se ele for honesto intelectualmente, ele é capaz de encontrar, de alcançar essas verdades. Então, São Tomás, na Suma contra os Gentios, ele mostra aquelas verdades que seriam alcançadas alcançáveis pela razão humana e aquelas outras verdades que ele chama de verdades sobrenaturais. Né? Essas primeiras são verdades de ordem natural e as outras seriam verdades de ordem sobrenaturais, ou seja, que superam a capacidade da razão humana. E aí sim você precisa da fé. Né? É Deus quem revela
essas verdades sobrenaturais e somente pela fé o ser humano consegue alcançá-las. Tá? Aí, por exemplo, estaria a divindade de Cristo, a Trindade, né? O conceito de Trindade, que é um Deus em 3 pessoas. Né? Sobre todos esses temas eu tenho vídeos aqui no canal. Quem ainda não assistiu, não deixa de assistir também. Então, você tem essas verdades, né, como se fossem 2 classes. Né? Uma verdade que a razão humana consegue alcançar e essas verdades da fé que superam a capacidade do ser humano. Mas o interessante é que São Tomás também vai dizer que, apesar dessas verdades sobrenaturais, essas verdades da fé, superarem as capacidades da razão humana, elas não são contrárias à razão humana. Né? Ela não vai contra a razão humana, senão que ela tem uma harmonia, ela complementa a razão, ela supera a razão, mas uma vez que a pessoa tem fé, uma vez que ela acredita, uma vez que ela percebe que, que são verdades realmente, né, essas verdades sobrenaturais, a razão começa a fazer um caminho de compreensão dessas verdades sobrenaturais. Não vai ser, obviamente, um caminho em que você vai compreender perfeitamente, né, com a sua razão, essas verdades sobrenaturais, porque elas superam a nossa capacidade. Mas você vai perceber que elas fazem um certo sentido. Você vai perceber que há sentido ali, não é uma coisa ilógica, não é uma coisa irracional. Não, elas são razoáveis. O ser humano tem capacidade de compreender algo delas através da razão. Há razões para crer, tá? Mas isso só é possível uma vez que se aceita, uma vez que se aceita aquela verdade pela fé, e sempre vai ficar algo de misterioso nessas verdades sobrenaturais. Exatamente porque você, elas superam, né, a nossa capacidade de pensamento. Depois da Idade Média, você então tem, né, a Baixa Idade Média e o início da Idade Moderna, e aí aparece o Renascimento, aparece a filosofia, né, de Descartes. E nesse ponto, há uma grande cisão na filosofia entre o mundo do pensamento e o mundo real, o mundo material, né, o mundo da matéria. Isso era algo que não existia antes, tá? E isso vai entrando um pouco nas sociedades e acaba até mesmo permeando muitos teólogos e filósofos, obviamente, da época, né, que vão seguindo aí essa ideia do Descartes. Isso vai chegar a tal ponto, né, que você tem aí Kant, o filósofo Kant vai dizer que, na verdade, o primeiro que Descartes separou, né, o pensamento da matéria. O pensamento é uma realidade e a matéria é outra, são completamente distintos. Né? E isso já é um problema. E Kant já vai dizer o seguinte, não, na verdade a gente não conhece a matéria, ou seja, a gente não conhece os objetos como eles são em si mesmo. A gente só tem acesso aos pensamentos, que obviamente é um efeito natural, né? Uma vez que você dividiu, né? Então calma aí, mas se são 2 mundos tão separados, né? O pensamento dos objetos materiais, como que eu tenho certeza que o meu pensamento corresponde ao objeto material? Né? Nenhum medieval teria caído nesse erro. Né? Isso para eles não faria o menor sentido. Eles entendiam que há uma unidade no real, uma unidade do mundo. Mas Kant então faz esse questionamento, né? E ele acaba sendo seguido, né, pelos filósofos que vieram depois. Então você tem, né, um enfoque agora para o mundo do pensamento. Na mesma época de Kant ali, a gente está, né, por volta do século XVII, século XVIII, você tem também a figura de Newton, com a mecânica newtoniana. E aí surge o iluminismo. E o iluminismo, ele vai dizer o seguinte, olha, só vale a razão, né? Só vale aquelas verdades que São Tomás dizia, que eram as verdades naturais. E eles começam a desconfiar das verdades sobrenaturais, como que elas fossem verdades de menor importância, porque a razão sozinha não conseguiria alcançar. E logo depois, obviamente, que você começa a pensar assim, você começa a achar
que as verdades sobrenaturais são falsas, tá? Então isso aí começa a acontecer na época do Iluminismo, começa a haver aí uma luta, um embate entre razão e fé, coisa que antes, dentro do mundo cristão, não existia, tá? Sempre se entendeu a razão e a fé como harmonia, né? São Tomás usa uma imagem muito bonita, como as duas asas que levam o homem à contemplação de Deus. Com o iluminismo, né? E aí, seguindo essa filosofia de Descartes, seguindo a filosofia de Kant, seguindo então a ideia de que a mecânica newtoniana era o mundo, né? Como não um mero modelo teórico, mas quase como se o mundo realmente fosse daquele jeito, né? O que é um absurdo. Todo modelo teórico ele tem suas limitações. O mundo sempre vai superar qualquer modelo que a mente humana possa criar. Mas eles começaram a acreditar nisso, então começou a haver esse embate. E nós somos frutos disso. Hoje em dia você tem esse embate, né, entre a razão e a fé. Hoje em dia você tem muito presente na mente das pessoas, que é uma herança dessa época do iluminismo, de que as verdades racionais elas são muito superiores, né, às ditas verdades da fé, que sempre vai se suspeitar que nem verdades são. E é por isso que quando você diz que você é cristão, né, muita gente já acha que você tem que sair do debate, né, que você não é capaz de debater, ainda que você não use argumentos religiosos. Né? É quase como se você fosse um cidadão de segunda classe pelo fato de você ser cristão. Então, depois de Kant, a gente tem Hegel, e aí já vai mais ainda além, né, no sentido de que a realidade ela seria um espírito, né, um espírito que está se conhecendo, e essa realidade seria uma manifestação desse espírito universal que busca conhecimento de si mesmo. Né? E aí é um grande idealismo de Hegel, e o século XIX inteiro vai ser permeado dessa ideia de Hegel. Tá? E obviamente que o cristianismo também vai sofrer influência disso e vai precisar, inclusive, dar respostas a isso. Né? Diante do, por exemplo, do questionamento, né, iluminista, que era uma concepção deísta do mundo, ou seja, Deus criou o mundo e o mundo, né, existe por si só, Deus não faz mais nada. É como um relógio que funciona sozinho. Você deu a corda e ele vai embora, Deus não precisa mais agir. Né? E a igreja relembra, não, mas existe a providência divina. Né? O cristianismo, ele acredita na providência, ou seja, Deus cuida de todos os eventos da história, Deus cuida de todos os seres humanos. Não é simplesmente que ele criou e deixou as coisas por si só. Né? Isso é uma concepção do iluminismo, ou seja, bastante posterior ao cristianismo. Então, a busca, né, do cristianismo desse homem completo, né, um homem que é corpo e alma, ela nos mostra que, assim como há uma união perfeita no ser humano, né, que Aristóteles vai chamar de uma união substancial entre corpo e alma, da mesma maneira, a razão e a fé se completam, se complementam. A fé supera a razão? Sim. As verdades sobrenaturais estão além das capacidades da razão humana? Sim. Mas elas não contrariam a razão humana, elas não são verdades irracionais, elas não são ilógicas. Tá? É possível até compreender algo sobre elas. Então, essa é a visão do cristianismo. E quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai percebendo o quanto isso é verdadeiro, o quanto a razão e a fé elas estão em harmonia, elas se completam, tá bom? Mais para frente, em outros vídeos, eu vou explicando outros detalhes, outras questões, para que vocês possam perceber que é real isso, né? Que realmente há essa harmonia em tudo aquilo que as verdades cristãs, as verdades sobrenaturais que o cristianismo mostra para o homem. Né? É possível a gente perceber essa grande harmonia que existe entre a razão e a fé.
Pessoal, muito obrigado por assistir até o final. Não deixe de comentar aqui o que você acha, né, dessa relação entre a razão e a fé, tá bom? Também não deixe de dar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você não for inscrito e também poder compartilhar esse vídeo. Muito obrigado por assistirem até o fim. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.